O tema da nossa campanha, né, é buscarmos recebendo a direção de Deus. E eu separei uma parte para compartilhar com vocês aqui, que voz você precisa ouvir. E o texto que eu separei para a gente compartilhar está lá em Números 22, e vocês conhecem essa parte, porque ela é muito bem falada, que conta uma experiência de Balaque, um rei, que procura em Balaão um apoio para ele poder derrotar o povo de Israel. Balaão, em hebraico, e na verdade em hebraico, quando você faz a transliteração, é Balaã, porque não existe o A-O-T-U no final, lá no hebraico, né? A palavra Balaão significa destruidor de povos. E aí, quando a gente lê um pouco sobre a história, e eu vou ler aqui o comecinho do versículo, porque o texto ele é grande, mas dentro dele tem algumas coisas que eu queria refletir com vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, em Números 22, 1, começa assim, ó. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Aqui nós temos uma passagem em que o povo de Israel chegou numa campina de Moabe, com Moisés e toda a turma, e Balaque, que era o rei daquele povo, ficou preocupado, porque todos eles já sabiam o que ia acontecer com eles, né? Deus já tinha tirado aquele povo do Egito com milagre, dia e noite. Era nuvem protegendo contra o sol, e à noite um fogo aquecendo no deserto. Ou seja, aquele povo era um povo já protegido, e aqueles povos que estavam em volta, vendo a caminhada de Israel, e era um povo muito grande, ele já ficou preocupado. Falou, eu estou na alça de mira desse povo, eu estou na fila para poder ser destronado e perder as minhas terras, né? E o que eu vou fazer? Balaão, ele era um profeta, ele não era israelita, mas ele tinha um dom. Ou seja, quando Deus quer dar um dom para alguém, ele, independe do que ele acredita, Deus dá esse dom. E Balaão tinha a capacidade de entender e de adivinhar, que era o termo que eles davam para o profeta, né? Ele era um adivinho, e ele falava com Deus. E Balaão tinha um poder de influência tão forte, que aqueles povos, aqueles reis daquela região, eles acreditavam que o que Balaão abençoasse seria abençoado, e o que ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. E Balaque convida Balaão para poder ir até lá, para fazer todo esse trabalho. E, vejam bem, Balaão, ele recebia para poder profetizar. Tanto é que Balaque manda lá os representantes dele com uma quantia representativa para que Balaão fosse e comparecesse até lá. Mas Balaão tinha a capacidade, Deus falava com ele. Ou seja, quando Deus quer usar, ele usa tanto um salvo, tanto um que acredita nele, como um ímpio também. Nabucodonosor foi usado por Deus para poder corrigir o povo de Israel. E Balaão tinha essa capacidade. Ou seja, eu não sei o quanto ele era habilidoso, né, em falar, em se apresentar, mas ele tinha uma autoconfiança muito grande, porque ele até cita que ele tinha a capacidade de falar com Deus e receber as profecias do Senhor de olhos abertos. Ou seja, ele não precisava sonhar, ele não precisava dormir,
né? Então ele entendia que ele tinha essa capacidade e ele sagazmente usava isso em prol dele mesmo, e Deus conhecia o coração dele. Deus dá uma orientação para ele: olha, não siga esses homens, não vá até lá. Mas Balaque insistiu com ele, mandou outros, até mais importantes: não, vai lá, eu preciso que ele venha aqui, porque se ele abençoar, eu vou ser abençoado, e se ele amaldiçoar Israel, eu vou vencer Israel. O que acontece no meio desse caminho? Balaque, Deus autoriza Balaão a ir, mas ele já dá uma instrução logo de cara para Balaão: tá bom, você vai, mas você vai dizer só aquilo que eu te autorizar. E Balaão entendia, ele sabia, ele falava com Deus e sabia a capacidade, o poder de Deus. No meio desse caminho, Balaão monta na jumenta, vocês conhecem a história. Num certo momento, Deus, conhecendo o coração de Balaão, manda um anjo para poder matar Balaão. No primeiro momento em que o anjo se apresenta, a jumenta o vê, e ela se desvia do caminho e vai para o campo. O que Balaão faz? Pega o porrete dele e dá uma coça na jumenta, faz ela voltar para a estrada. Mais adiante, tinha muro dos dois lados, o anjo se colocou ali na frente, mas a mula, vendo o anjo, tentou se esquivar e espreme o pé de Balaão no muro. O que Balaão faz? Dá outra coça na jumenta. Não bastando, mais à frente, o anjo parou no local onde não tinha possibilidade da mula se desviar. E a mula viu aquela situação, o que ela fez? Ela se ajoelhou, se agachou, deitou sobre as próprias pernas, e aí Balaão bateu nela de novo. Nesse momento, Deus dá a capacidade para a jumenta falar com Balaão. E a jumenta vira para Balaão e pergunta para ele por que ele estava fazendo aquilo. Eu não sei vocês, mas se uma mula fala comigo, eu vazava, né? Eu corria, eu pegava o morro. E Balaão diz para ela: eu te bati porque você desdenhou de mim, você caçoou de mim. E ela falou assim: mas como assim? Ou seja, eu sou sua mula há quantos anos? Sempre te carreguei para tudo quanto lado, sou sua mula preferida, e você faz isso comigo? Quantas vezes eu fiz isso com você? E ele falou assim: realmente não. E Deus dá a capacidade dele para ver o anjo. E o anjo fala para ele: se a mula não tivesse feito isso, eu teria matado você e deixado a mula viva. E aí ele reconhece que ele tinha pisado no tomate, como diz o outro, né? Pediu perdão. Deus é um Deus tão bom, né, que contemporizou, deixou passar, né? E Balaão continuou, foi até Balaque, para poder ouvir dele. Ou seja, Deus sabia que ele estava indo para lá, não era para poder dar a palavra para Balaque de dizer que aquele povo era um povo abençoado. Deus já tinha dito: esse povo é um povo abençoado, ele é selecionado, ele é separado. Então, não vai ser a sua profecia de bênção ou maldição que vai prevalecer, porque você é o meu povo, esse povo é meu, eu o selecionei, tá? Mas ainda assim foi. Chegando lá, Balaque pede para ele: vamos lá. E foram até um certo local onde viram todo aquele povo, né, acampado. E aí, se você for ler lá com detalhes, as menções que fala, né? Quando Balaão viu aquele povo, falou: gente, mas que coisa maravilhosa, olha só que tamanho, né? Olha que nação, olha que perfeição essas tendas, esse acampamento, né? E ele volta para Balaque e diz: Deus vai abençoar esse povo. E Balaque não se contenta, né? Pede para Balaão: não, vamos ali, você não vai ver toda a tribo, você vai ver só um pedacinho. E pede para ele: amaldiçoa esse povo. E Balaão recebe do Senhor a palavra dizendo: esse povo é um povo que vai prosperar, esse é um povo rico, é um povo que vai prevalecer, esse povo vai tomar conta dessas terras. E Balaque
indignado, né? Mas eu te chamo para você amaldiçoar e você só abençoa. E aí ele fala, mas eu já tinha te dito, não adianta, eu só vou falar aquilo que Deus me autorizar a falar. Tá? E uma terceira vez, Balaque ainda insiste para que ele faça a maldição, e aí Balaão responde para ele, olha, você também está na alça de mira, não só você, mas também os moabitas, ou seja, vocês estão na fila, porque esse povo vai passar por vocês, e vocês não vão prevalecer. E Balaque, nessa hora, ele se irrita, e fala, mas como é que pode? Eu te trouxe aqui para você me abençoar e amaldiçoar esse povo e você só abençoa? Olha só lá no versículo 24:10, diz assim, ó, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Olha só, Balaão, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, com toda a capacidade de receber, né, orientação do Senhor, ele sabia com quem estava mexendo. Ou seja, ele não poderia amaldiçoar aquele povo, porque Deus abençoou. Né? Qual foi o fim de Balaão? Se você for lá no verso 22 de Josué 13, diz assim, ó, também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. Quando você lê até aqui a parte de Números, às vezes a gente fica na dúvida, mas Deus selecionou Balaão, deu a ele a capacidade de interpretação, de conhecimento, de ter contato com o Senhor, né? E o cara morre, né? Aonde que eu concluo que Balaão, porque ele falou para Balaque que ele só poderia profetizar aquilo que Deus autorizasse, correto? Mas Deus conhecia o coração de Balaão, ou seja, a intenção dele, a vontade dele era se capitalizar, tirar proveito do conhecimento que ele tem. Eu não sei se vocês conseguem comparar essa situação que nós estamos falando lá de quantos 1000 anos atrás, para a nossa atualidade, né? Depois que vários homens que conhecem a palavra de Deus, vários homens que têm a capacidade de falar sobre Deus, têm entendimento da palavra, mas manipulam a palavra de maneira a nos tornar, né, pecadores, ou seja, armadilha, né? Armadilha. O dinheiro não se tornou, né? Ele sempre foi, né? Ele sempre desvirtuou o coração do homem, e quando a gente se deixa levar pelo material, né, você pode estar correndo o erro de pecar. E o problema maior não é você pecar, o problema maior é você levar um montão de gente com você. Pessoas de bons corações, né, de boas intenções, mas que acabam sendo iludidos por uma palavra, talvez até muito bem preparada, uma palavra muito bem selecionada, mas com a maldade, a intriga, a armadilha no fundo, né? Aonde que a Bíblia fala mais sobre Balaão? E aí explica um pouco disso, porque a Bíblia é assim, tá? Às vezes você lê um texto, não consegue entender exatamente a conclusão, mas a própria Bíblia complementa. Aí você, depois tendo a possibilidade, vai lá em Apocalipse 2, 14, 15, que é outra parte em que a Bíblia fala sobre Balaão, porque eu também ficava intrigado, um homem selecionado, que tinha contato com o Senhor, Deus falava com ele, né? E aonde que está o erro de Balaão? Aonde que ele pecou? Onde que ele falhou? E está lá, ó, na palavra, em Apocalipse 2, na terceira carta à igreja de Pérgamo, lá no versículo 14 diz assim, ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti quem? Contra aquela igreja de Pérgamo, tá? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ou seja, no meio daquele povo, tinha alguns que compartilhavam da mesma maneira que Balaão, a doutrina dele, doutrina voltada para o lucro,
para tirar vantagem das situações, mesmo tendo conhecimento da palavra, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Prostituição aqui pode ser no sentido literal mesmo, né? Mas quando eu desvirtuo a palavra, quando eu manipulo a palavra, eu estou prostituindo, eu estou cometendo um erro, estou cometendo uma falha, tá? E aqui está o pecado de Balaão. Se vocês forem continuar lá atrás, vendo o que aconteceu com aquele povo, né? Lá no versículo, eu separei aqui, ó. Em Números 25:1, está lá explicado o que aconteceu. Depois você pega a sua Bíblia, vai lá, dá uma pesquisada. Aquele povo se misturou, os israelitas se misturaram com as filhas de Moabe, e da mesma maneira como aconteceu com Davi, pelo fato de ele ter tido várias esposas, né? Desculpa, Salomão, né? Teve tantas esposas, tantas concubinas, e ali tinha um interesse político, né? Para poder conquistar povos, porque se você for ver a história de Salomão, ele só teve um filho, né? Roboão. Ou seja, como é que um cara tem 1000 mulheres e tem só um filho? Então, provavelmente, ele usava aquilo só para elo político, relacionamento, né? Tanto é que os 40 anos que ele reinou sobre Israel não teve guerra, né? Ao contrário de Davi, né? Que guerreou 40 anos. Mas aqui está a prostituição, né? O cuidado com a palavra, com o ensinamento foi desvirtuado. E Balaão usava isso e desviou o povo, e o povo foi punido, né? O que nós estamos procurando? O que você está ouvindo? Que voz você precisa ouvir? Você precisa ouvir uma mula te chamar a atenção para você prestar atenção no que está acontecendo? Eu não desejo isso, não. Dos animais, a gente sabe que tem uns pássaros aí que repetem, né? Papagaio, arara, catatua, ele repete o som, a voz do ser humano, né? Mas quando Balaão conversou com a jumenta, ela não estava repetindo, porque a ponto dele teve que argumentar com ela aquela situação. E é isso que eu queria colocar, que você colocasse no seu coração. A quem você tem ouvido? Você tem prestado atenção no que Deus tem falado? Você tem pesquisado, você tem comparado? A palavra, ela nos ensina, ela nos adverte. Ela está aqui para poder você estar atento ao que você está ouvindo, ao que eu estou ouvindo, ao que nós estamos falando e o que verdadeiramente Deus quer colocar no seu coração. É uma noite de reflexão, né? Uma noite que a gente tem procurado aqui fazer isso, trazer a palavra do Senhor, para que a gente possa abrir o coração, abrir a mente, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer dar para nós. O que você tem desejado do Senhor? O que você espera dEle? Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, mas eu tenho certeza, se você veio, foi porque Deus queria falar com você. Ele quer te tratar, Ele quer demonstrar para você o amor dEle por você. Nós temos tantas necessidades, né? Eu não sei se alguém aqui tem necessidade física, se alguém está com problema de saúde, se alguém está precisando de uma cura interior, uma cura na saúde própria, né? E eu tenho orado ao Senhor para que nesse local a gente tenha esse tipo de coisa. Aqui é o local de sermos tratados, tratar a nossa mente, os nossos relacionamentos, né? Confiar que Deus está cuidando de nós, da mesma maneira como eu entendo que a mão dele estava protegendo o meu filho. Eu tenho certeza que ele está cuidando de cada um de vocês. O amor dele é integral e sem cobrança, né? Ele entregou tudo que ele tinha por nós, por mim. Pessoas complicadas, falhas, cheias de defeito, né? E eu queria que você entendesse
que Ele tem bênçãos para você. Essa noite é uma noite em que o meu desejo é que o teu coração entenda que Deus te ama de uma maneira tão especial que Ele quer te abençoar. Se você crê nisso, se você entende isso, eu queria convidar vocês para virem aqui. Agora é o momento em que eu vou passar a palavra para o pastor, para que ele possa fazer a oração, possa abençoar. Eu já tomei um pouquinho do meu tempo, mas eu creio que o Senhor tem muito para poder falar para você. O que Ele diz aqui na palavra, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, mas lá em Isaías 55:8 Ele diz assim, ó, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Esse é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu sei que Ele vai fazer maravilhas nesta noite ainda, em nome de Jesus, amém?